Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro que o evangelista Lucas, o médico Lucas, escreveu no capítulo 19. Minha água. Eu preciso de uma garrafinha de água aqui. Lucas 19, capítulo 1, diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico, diga rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, presenciaram o que se passou e começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Põe a mão na tua cabeça, e uma mão na tua cabeça e a outra no teu ventre, e diz assim comigo: Senhor meu Deus, me ajude a compreender a tua palavra, que ela penetre na minha mente e no meu espírito, e que eu possa aplicar na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto muito importante. Minha família nas mãos de Deus. O nosso tema deste mês é Minha Família nos Planos de Deus, o que quer dizer a mesma coisa. E nós estamos no mês para que nós possamos celebrar a família, o mês de maio, o mês que a nossa igreja tem como costume celebrar e fazer um mês de celebração da família, e nós então ministramos especificamente para as famílias. Mês para pensar sobre a nossa família. Entender também, buscar compreender que Deus é Deus de família. Ele a criou, né? Ele a ama, Ele sabe da importância da família para o ser humano. Não há como virmos a este mundo, e não há como uma pessoa vir a este mundo e se estabelecer nele fora do contexto da família. Ela é essencial para mim e para você. Não dá para vir, o próprio Jesus veio a este mundo através de uma família, não é? Foi criado dentro de uma família, entendeu a cultura relacional de uma família. E quando eu olho para a história de Zaqueu, para essa narrativa, para esse testemunho que o Senhor Jesus permitiu, eu olho para a família de Zaqueu, e quando eu falo família, eu faço por dedução, porque a Bíblia não fala da família de Zaqueu e fala assim dele. Mas conhecendo a história de Zaqueu, podemos pensar na sua família e nos inspirar nele. Há muitas coisas para nós aprendermos dentro desse texto. Há muita coisa para nós aplicarmos na nossa vida, né? Deus permitiu que a história de Zaqueu fosse escrita para que através dela nós possamos olhar e entender o processo de Deus para nós e para a nossa família. Às vezes, nós
não pensamos muito sobre a questão de família. Temos e vivemos numa sociedade onde boa parte da família dessa sociedade, ela é disfuncional. E às vezes nós culpamos a sociedade porque as famílias são disfuncionais. Mas uma sociedade fica disfuncional porque ela é gerada por famílias disfuncionais. Porque não existe sociedade sem pessoas e não existe sociedade sem família. Então, quando eu falo de sociedade, eu estou falando de um ajuntamento de famílias que ali recebem toda a informação para como sociedade vivermos bem, mas aquelas pessoas que estão ditando as regras da sociedade, elas têm as suas famílias, elas têm as suas ideologias aprendidas e tiradas e geradas de famílias. Famílias sem Deus, famílias avessas ao Senhor, avessas à verdade, avessas à ética, avessas, não é, ao caráter, ao amor, ao cuidado, à funcionalidade, ao temor e tremor de Deus. E por isso nós acabamos por ter uma sociedade também disfuncional, desvirtuada da verdade, que foge, que sai fora do padrão que Deus estabeleceu para a família. Mas não foi o homem quem criou a família. Quem criou a família foi Deus. E Deus não erra. Deus criou a família perfeita. E a sua família é a família que Deus gerou e permitiu você ter. Portanto, a disfuncionalidade dessa família não é culpa de uma sociedade disfuncional, mas também é culpa porque talvez a sua família seja disfuncional, e falo mesmo sendo uma família cristã, por não entender, por não compreender, não é, o papel e a funcionalidade de uma família. Entendermos o nosso papel dentro da nossa família é muito importante. Quando nós atravessamos esses papéis, nós podemos colapsar a nossa família nas nossas relações ou na nossa relação, em tudo que tem e que envolve a família. Zaqueu era um homem comum como eu e você, né? E tinha uma coisa que talvez você não tem, mas que eu tenho, que é uma baixa estatura. E ele então resolve, e certamente já ouviu falar de Jesus, sabia da fama de Jesus, no seu coração ardeu a vontade de conhecer esse Jesus, de saber quem era esse Jesus. Então, quando ele ouve que Jesus vai passar por Jericó, e ele estando também em Jericó, não é? Ele era um publicano, cobrador de impostos, uma pessoa muito rica, cheia de posses, e ele então vai, e uma multidão está ali à sua frente, ele percebe que ele não vai conseguir ver Jesus. Então ele avança na frente da multidão, sobe em um sicômoro, um pé de figueira, para ver Jesus. Essa é a história de um homem que tem muita coisa para ensinar para mim e para você. Não somente Zaqueu, mas toda a sua família entrou no plano de Deus, porque esse homem tomou algumas atitudes que talvez eu e você não tomemos, ou se tomamos, nós não tomamos da forma ou do jeito que Deus quer que nós façamos. Eu espero sinceramente que você tire o ensinamento que Zaqueu tem para nos dar nesse lugar, nessa história. A família de Zaqueu entrou nos planos de Deus, pois o que Jesus viu em Zaqueu foi um chefe de família interessado nele e no que ele tinha para oferecer. Sabe, às vezes nós nos tornamos cristãos e tornamos por força de situação, talvez por uma enfermidade, talvez por um problema mesmo na relação conjugal, talvez para fugir de um divórcio que está aí às portas, batendo numa crise miserável que se abate dentro da nossa família. E no meio desse caos a gente acaba tendo encontro com o Senhor Jesus, mas não com o interesse de conhecer, mas com o interesse de restaurar aquilo que está fugindo pelos vãos dos nossos dedos, talvez aquilo que nós estamos perdendo, e isso pode ser a nossa família e tantas outras coisas. Mas Jesus se interessou por Zaqueu porque ele mostrou que tinha interesse por Jesus.
Havia um interesse nesse homem e esse homem não mediu esforços para isso. Ele estava ali em Jericó, soube que Jesus ia passar e ele então, quando ouviu isso, foi atrás de tentar ver Jesus, não conseguiu, viu que a multidão o impedia de vê-lo. Ele encontrou uma estratégia, ele encontrou uma saída, ele encontrou uma forma de ver Jesus, de se fazer perceber por Jesus. Então ele sobe em uma árvore e fica no galho de uma árvore esperando Jesus passar. Ele jamais imaginou que Jesus iria percebê-lo diante da grande multidão. O verso 2 a 4 diz assim: eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência, à multidão do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Interessante que ele tinha no seu coração uma vontade imensa de ver Jesus, mas ele tinha uma baixa estatura, ele era pequeno, ele era baixinho, ele não conseguia ver porque a multidão era mais alta do que ele e afluía uma grande multidão seguindo o Senhor Jesus. Então ele pensou: eu vou correr lá na frente, eu vou achar uma forma de ver Jesus. E ele encontra uma figueira, ele sobe naquela figueira para ver o Senhor Jesus passar. Sabe, amados, Jesus viu em Zaqueu um homem interessado nele e no que ele tinha para oferecer. Ninguém sobe em uma árvore para ver alguém passar se não tiver interesse em ver, em conhecer, em saber, pelo menos por curiosidade. Mas Zaqueu mostrou isso para o Senhor. Ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou barreiras, ele enfrentou obstáculos, porque tinha no seu coração a vontade de ver Jesus, de poder olhar para o Senhor Jesus. Esse primeiro contato. E é interessante porque a persistência de Zaqueu atraiu Jesus, chamou a atenção de Jesus. Ele não somente observou a Jesus, mas Jesus observou ele. E é interessante você perceber que quando Jesus olha para esse homem, Jesus diz algo muito forte para Zaqueu. Mas, amados, qual é o nosso interesse em conhecer Jesus? Qual tem sido o nosso esforço para conhecer Jesus? Qual tem sido o nosso esforço para chamar a atenção de Jesus em nosso favor, em favor da nossa casa, em favor da nossa família? Qual tem sido a dificuldade que nós temos enfrentado, seja na nossa agenda, no nosso trabalho, seja na nossa saúde? Qual é a dificuldade que nós temos superado ou que nós temos procurado enfrentar e vencer, para que nós possamos ver Jesus mais de perto, olhar esse Jesus, chamar a atenção desse Jesus para nós, se fazer perceber por esse Jesus? Mas aqui tinha um homem que não mediu esforços, ele quebrou o protocolo. Ele era um homem muito rico, um cobrador de impostos, um chefe dentro da sociedade. Ele não se preocupou com a sua reputação, não se preocupou, se bem que a sua reputação não era boa, mas ele não se preocupou com absolutamente nada em cair da árvore e se machucar. O que ele queria era ver Jesus. E este é um homem, um cabeça de família, não medindo esforços para ter o seu conhecimento de Deus, para perceber quem era Jesus, para matar a sua curiosidade e também saciar um desejo que queimava no seu coração. Sabe, isso fez com que Jesus olhasse para Zaqueu e para a sua família e para a sua casa. Eu e você precisamos atrair o coração de Deus para a nossa família. Atrair o coração de Deus para nós. Atrair o coração de Jesus. Fazer com que Ele perceba a nossa disposição, sabe, para tê-lo na nossa família. Mas existe uma segunda coisa que Jesus viu em Zaqueu. Jesus viu um chefe de família que não oscilou diante do seu pedido. O versículo 5 e 6
diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Preste atenção nisso. Zaqueu não foi ali para ser visto por Jesus, ele foi ali para ver Jesus. Ele não foi ali para ser percebido por Jesus, isso provavelmente nem passou na cabeça dele, mas aquele homem estava ali e vendo, e o Senhor Jesus passou uma multidão embaixo, e Jesus para e olha para cima, olha para a árvore e vê aquele homem. Certamente quando ele estava andando, ele viu lá na frente aquela árvore. Talvez tinha mais gente, mas ele viu alguém diferente, alguém com o seu olhar estatelado para cima dele, querendo vê-lo, e estava ali empolgado em ver. E o Senhor chega embaixo e diz: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, hoje eu vou passar a noite na sua casa, hoje eu vou passar lá, vou lá conhecer a sua família. E a Bíblia diz que Zaqueu, ao ouvir isso, desceu rapidamente e recebeu este homem na sua casa. Sabe, amados, e eu quero que você entenda, você que é homem, você que é cabeça, você que é chefe de família, você que é aquele que é o cabeça do seu lar, eu quero que você entenda o seguinte: é papel do homem chamar a atenção de Deus para a sua família. O homem é o sacerdote da sua casa. O homem é aquele que não mede esforço para trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. A mulher de Zaqueu nem aparece, os filhos de Zaqueu não aparecem nessa história, mas Deus está tratando com o homem, com o vaso, com o provedor, com aquele que é o cabeça e tem a responsabilidade pela sua família. E quando o Senhor diz: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu então desce depressa e o recebe. Algumas traduções dizem que ele recebe gostosamente. A nossa tradução diz que ele recebe com muita alegria. Sabe, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus diz, escrevendo à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, vou cear com ele e ele comigo. O Senhor Jesus falando para uma igreja, dizendo e escrevendo à igreja de Laodiceia, chamando a atenção, e ele diz: eu estou à porta, eu estou batendo para entrar. Amados, há muitas casas de cristãos em que Jesus está do lado de fora, batendo a porta para entrar, porque o homem fechou, porque a mulher fechou, porque a família fechou a porta para Jesus. Há apenas um assentimento mental de quem é Jesus, mas eles não querem que Jesus entre na casa deles. Sabe por quê? Porque se Jesus entrar na casa dele, vai ver que essa família não é a família que apresenta dentro da igreja, não é a família que apresenta diante de uma sociedade cristã, não é aquela família toda bonita, toda perfeita, que talvez cante, que talvez dance, que talvez celebre, que talvez trabalhe na obra do Senhor. Não é aquela família sacerdotal que Deus quer, porque quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, e quer entrar, Ele está dizendo: eu quero entrar na intimidade da sua vida, eu quero entrar na intimidade da sua família, eu quero entrar na intimidade da sua casa. Eu quero saber como você, marido, se relaciona com a sua esposa. Eu quero saber como você, esposa, se relaciona com o seu marido. Eu quero saber como você, filho, se relaciona com seus pais. E eu quero saber como vocês, pais, se relacionam com os filhos de vocês. Abrir a porta da nossa casa significa: Senhor, pode entrar, pode olhar na minha casa, entra nos nossos quartos, olha os banheiros, olha cada repartimento ou repartição da nossa casa. Olha, Senhor, e vê o que nós somos. Ele diz: hoje me convém passar a noite na sua casa, eu quero cear com você, Zaqueu. Eu imagino quando Zaqueu chegou em casa, a alegria também da sua esposa, a alegria dos seus filhos. A Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando, porque esse homem provavelmente tinha uma família. E o Senhor diz: hoje chegou salvação nessa casa. E ali ele senta à mesa. E esse homem então mostra a sua casa, mostra a sua família. Queridos, se nós queremos que a nossa família tenha conserto, nós precisamos que o Senhor Jesus entre na nossa casa.
Nós precisamos deixar o Senhor Jesus entrar não somente na nossa vida, mas também dentro daquilo que administramos, que cuidamos, seguir o seu conselho, a sua orientação, a sua direção. Zaqueu era alguém que recebeu uma oportunidade grande. Ele podia dizer: não, Senhor, não, na minha casa não. Na minha casa não, Senhor. Senhor, não entra lá não. Agora não, outro dia, eu vou marcar uma outra hora. Eu vou arrumar a casa, eu vou limpar a casa, eu vou preparar a casa. Eu quero que você entenda que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, ele vê a sua esposa. Não deu tempo de Zaqueu ligar: olha, esposa, Jesus está ainda aí em casa, filhos, se preparem. Ou então, como ele era muito rico, ele tinha muitos servos, se preparem, quero todo mundo sorrindo. Jesus pega todo mundo de surpresa em casa. É isso que ele gosta, é de ver a casa como é. Mas a gente desenha uma família que não tem, a gente desenha um lar que muitas vezes não tem, tentando esconder de Jesus aquilo que nós não somos, que nós sonhamos ser e que Ele quer que nós sejamos. Mas para isso é preciso que o homem, o cabeça, abra a porta da sua casa. Fala: Senhor, pode entrar. Coloque, Senhor, no nosso meio da tua virtude. Senhor, como que eu devo agir com a minha esposa? Como que a minha esposa deve agir comigo? Como que eu devo agir como pai com os meus filhos? E como que os meus filhos devem agir comigo? Sabe, amado, não é só, o Senhor Jesus não veio só para que nós sejamos os seus adoradores, mas Ele quer que nós tenhamos vida. E família cristã disfuncional é porque não sabe aproveitar o que Deus tem para ela. Família cristã disfuncional é porque não sabe se deliciar naquilo que Deus tem, na orientação, na direção, no conselho, no alinhamento com o céu para a sua casa. Sabe, tem famílias que elas são bênção dentro da igreja, mas dentro de casa a conversa é um lançando praga, um lançando palavra de maldição para o outro. É filho desrespeitando o pai, pai desrespeitando o filho, marido lançando palavra pesada para a esposa lançando palavra pesada para o esposo. Não dá para dizer: Jesus, entra na minha casa. A gente canta a música, né, que fala: se o Zaqueu entra na minha casa, entra na minha vida. Querido, se ele entrar na sua vida é para mudar, é para transformar, é para fazer coisa grande. Não basta eu cantar: entre na minha casa e entre na minha vida. Eu preciso abrir a porta e deixar que Ele entre. Mas Ele vai ver coisas que talvez eu não quisesse ou não queira mostrar. Mas Ele tem a intenção de trazer conserto para a minha casa, conserto para o meu lar, conserto para a minha relação. Para isso eu preciso deixar Ele entrar. E Ele vai dizer para mim aonde eu tenho que mudar, aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Sabe, quando o Senhor Jesus diz: olha, hoje me convém entrar na sua casa. Aquela família tinha a oportunidade de tocar em Jesus e tirar o melhor de Jesus. Certa feita, uma mulher estava no meio de uma multidão. Há 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue, já tinha gastado todo o seu dinheiro. E um dia, o Senhor Jesus passando pela rua, ela soube. Ela disse: se eu correr lá e tocar naquele homem, tão somente tocar, eu serei curada. E a multidão afluía e apertava, e ela então se colocou, entrou no meio das pessoas e tocou. Quando ela tocou, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Então um dos discípulos disse: Senhor, a multidão te toca, a multidão te aperta. O Senhor diz: quem me tocou? Ele disse: não, alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou precisando de mim. Alguém me tocou porque eu vi que de mim saiu virtude. Eu senti, eu percebi que alguém tocou em mim de forma diferente. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: faça Jesus entrar na tua casa, mas que dele saia a virtude para mudar a sua família, mudar o seu lar, para colocar a sua casa e a sua relação familiar no eixo, no centro da vontade de Deus. E isso é o papel meu. Sou eu que trago a presença de Deus para casa. Sou eu que faço isso.
Óbvio, amado, se você é o cabeça, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos, é seu papel como sacerdote, embora nós sejamos de uma família sacerdotal. Ah, pastor, mas eu sou viúva, é seu papel. Eu não tenho ninguém, eu sou solteira, eu moro sozinha, eu não tenho. É o seu papel nesse caso. Mas a gente precisa trazer a família de Deus para dentro de casa. Nós vamos trazer a família de Deus para educar os nossos filhos, para ensinar essa geração. Nós vamos trazer a família de Deus para dentro de casa para ensinar como que nós cuidamos das nossas esposas. Nós vamos trazer a presença de Deus para dentro de casa para que as nossas esposas aprendam como cuidar de nós. Porque não é só o homem que muitas vezes não sabe cuidar da mulher. Às vezes a mulher não sabe cuidar do marido. Não é só o filho que não honra os pais. Às vezes os pais também não honram os seus filhos. Mas aonde o Senhor Jesus entra, Ele entra para fazer uma mudança. Quem recebe essa palavra? O Senhor Jesus viu um chefe de família se posicionar diante da sua família. O versículo 7 a 9 diz: todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu tenho muita dificuldade para seguir a linha de pensamento da maioria dos teólogos que olham para Zaqueu e o veem como um ladrão. E eu vou falar para você por quê. Óbvio que todo publicano, cobrador de impostos, era um funcionário público, ele era tido como ladrão, ele era chefe dos publicanos. Ele cobrava imposto das pessoas, e uma parte ia para o rei, outra parte ficava com ele, porque era comissão, ele era pago, ele era um funcionário público, ele tinha que fazer isso. E as pessoas então esses homens ou esses profissionais eram conhecidos como ladrões, porque extorquiam pessoas, porque eram corruptos, ou seja, a fama deles não era uma fama boa. Se alguém puder, pode atender o celular, por favor. A fama não era boa. Mas por que eu estou falando que eu não consigo acreditar que esse homem era desonesto? Eu vou tentar explicar para você. No Brasil, existe algo que acontece, que a gente ouve. O seguinte: todo padre é pedófilo. Mas o fato de se falar que todo padre é pedófilo, vocês acreditam de fato que todo padre é pedófilo? Claro que não. Mas também tem uma outra coisa que se fala muito no Brasil, que todo ladrão é pastor. Vocês acreditam que todo pastor é ladrão? Graças a Deus. Não é? Mas a fama que nós carregamos é que nós somos ladrões. Mas eu sei que eu não sou ladrão, e sei que os meus pastores não são ladrão. Eu conheço a idoneidade, eu conheço o caráter de cada um deles, mas por onde eu ando, quantas pessoas já brincaram comigo e já por osmose, às vezes diretamente falaram: você está bem de vida, hein? Rapaz, dinheiro cai como chuva lá, né? Quase que eu falei para ele: só se for na sua casa, miserável. Não é? Mas o que ele estava dizendo? Que eu ganho dinheiro fácil, que eu tenho dinheiro fácil, que eu tenho um povo que me dá dinheiro. Mas essa é a fama, mas eu sei que eu não sou isso. E Deus sabe que eu não sou, e a minha igreja sabe que eu não sou assim. Mas essa é a fama. A fama de Zaqueu era essa, de que ele era um ladrão, de que ele era um corrupto, de que ele extorquia o povo. Mas o texto não me leva a pensar assim, ainda que eu queira. E por que o texto não me leva a pensar assim? Pelo que ele falou:
Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Mas ele diz assim: e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu era um judeu. Zaqueu conhecia a lei, e ele sabia que a lei mandava devolver ou 5 vezes ou 4 vezes mais, dependendo do que havia sido tirado de alguém. Mas ele colocou isso numa condicional. Ele desafiou até mesmo os murmuradores que estavam ali. Ele disse: Senhor, se eu extorqui, se eu tirei dinheiro de alguém, se eu roubei alguém, se eu lesei alguém, e esse alguém falar para mim e provar, eu devolvo 4 vezes mais. Mas 50% da fortuna dele já fora doado. Sabe como que eu vejo aqui, o que eu vejo? Um homem posicionado. Zaqueu é aquele cara, aquele senhor que corre, sobe na árvore, Jesus chama, entra dentro de casa, e quando ele chega dentro de casa, o Senhor Jesus conhece a sua família, conversa com ele, e ele toma uma posição ao falar com Jesus. É posição de quem quer transformação, é posição de quem quer mudança. No capítulo 18 do livro de Lucas, você vai ver sobre o rico, em que o rico chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E então ele falou: olha, você tem que cumprir a lei, amar a Deus, amar o próximo, fazer tudo isso que a lei manda. Ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ok, só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem, segue-me. E o texto diz que ele foi embora muito triste, porque ele era muito rico. Sabe, a diferença desse homem de Lucas 18 para esse homem de Lucas 19, é que esse homem, ao conhecer Jesus, ao estar com Jesus, quando Jesus entra na casa dele, Jesus gera uma mudança, uma transformação. Sabe, amado, é assim que Deus muda a nossa casa, que Deus muda a nossa família, que Deus muda os nossos relacionamentos familiares, quando Ele gera em nós, e nós permitimos que Ele gere em nós uma transformação. Nós queremos seguir a Jesus do mesmo jeito como nós viemos. Nós queremos andar e usar os mesmos padrões que usávamos do mundo. Nós queremos seguir os mesmos preceitos que tínhamos no passado. Isso não funciona com quem caminha com Jesus. Mas veja, esse homem chamado Zaqueu, ele toma uma posição diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante dos seus servos, diante de outros que estavam lá. Ele diz: eu tomo uma posição, Senhor, eu recebo o que o Senhor está falando e eu decido. Olha, está aqui 50% da minha fortuna, eu vou distribuir aos pobres. Mas tem mais, Senhor, todo mundo fala aí que eu sou ladrão, que eu leso as pessoas, que eu roubo as pessoas, então eu estou disposto a devolver 4 vezes mais. Se eu lesei alguém, se eu fiz algum mal a alguém, se eu causei algum prejuízo a alguém. Na minha concepção, esse homem era um homem honesto, mas carregava uma fama que o precedia. Por quê? Porque isso era a fama da maioria. Sabe, queridos, a nossa família, às vezes, a família cristã carrega uma fama que às vezes não é só uma fama, é uma verdade. A gente vê famílias cristãs disfuncionais, famílias cristãs se degladiando, famílias cristãs se divorciando, casais cristãos se divorciam, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a aliança que fizeram diante do altar do Senhor, 2 anos, 3 anos depois eles se divorciam por incompatibilidade de gênero. Porque não conseguem conviver juntos, porque ela não muda, porque ele não muda, porque na verdade a gente, quando casa, precisa morrer e reaprender toda a cultura de um casamento, de um relacionamento conjugal, de um relacionamento familiar, mas a gente às vezes não quer isso. Agora, como é que eu posso ter Jesus e a minha família se desintegrando e eu ainda canto, louvo, adoro, eu bato palma, eu aplaudo o Senhor e a minha família se desintegrando e eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor? E a qualidade de vida que o Senhor tem para nós. Há tantas coisas que Deus quer nos dar. Jesus vê nesse homem um homem que se posiciona. Os homens da igreja,
Os homens que se chamam pelo nome do Senhor, eles precisam se posicionar em Deus como sacerdote, chamar a presença do Senhor para dentro da sua família. Sabe, entender que Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz que Ele está à porta, não só da nossa casa, mas do nosso coração, para mudar a nossa vida, para mudar o nosso comportamento, para mudar aquilo que falamos e até mesmo a maneira que pensamos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: nós que somos do alto, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. É de lá que vem o nosso socorro, que vem os conselhos que nós precisamos. É de lá que vem o padrão de como educamos os nossos filhos, de como ensinamos a verdade para eles. Mas é de lá que vem o padrão de como eu devo amar a minha esposa, de como ela deve amar o seu esposo. É de lá que vem o padrão de como o filho deve cuidar dos seus pais e como seus pais devem cuidar dos seus filhos. A maioria dos cristãos, filhos de cristãos, não conhecem a promessa do Senhor, que é a promessa, ou melhor, que é o mandamento com promessa. Honre o teu pai, honre a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, para que tudo te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Há jovens morrendo precocemente porque desonram pai, porque desonram mãe, porque não obedecem direção. Mas há pais que estão matando os seus filhos porque não conseguem conviver com eles, e preferem que eles vão embora de casa, que eles abandonem a família, que vão viver no mundo. Mas todos confessam Jesus como Senhor. Jesus não é somente aquele que nos salva, é aquele que coloca a nossa vida em ordem, é aquele que organiza a nossa família, aquele que realmente nós precisamos chamar a presença de Deus para dentro da nossa casa, chamar a presença de Deus para dentro do nosso lar, fazer com que Ele se sente à volta da nossa mesa. Sabe, nós possamos dialogar e falar e pôr para fora e dizer para o Senhor como que está a nossa casa. Não adianta eu pedir para que a minha mulher mude se eu não mudo, que o meu filho mude se eu não mudo. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Sabe, amados, a gente confunde muito os papéis. Hoje de manhã eu falei que cada um de nós temos um papel. Deus criou o homem para ser o cabeça da sua casa. E nós vivemos numa sociedade pós-moderna. E numa sociedade pós-moderna, a maioria dos homens precisam que suas esposas trabalhem, para que elas também ajudem na economia da casa. Mas elas também trabalham, porque elas têm esse direito de um lugar na sociedade. Quando eu olho para Provérbios 31, eu vejo uma mulher muito suficiente, não autossuficiente, mas suficiente. Porque aquela é uma mulher que ela é empresária, ela cuida de funcionários, ela cuida da sua empresa. É uma mulher que cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos. Os seus filhos a têm em autoestima e o seu marido a chama e diz: não existe uma igual a você. É interessante, porque certa feita eu estava conversando com uma senhora. Ela era uma alta executiva de uma empresa. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu sou uma mulher de sucesso, graças a Deus, cristã, e Deus me fez ser dona de uma empresa, ter dinheiro, mas eu vejo os meus filhos escapar pelo vão do meu dedo, eu vejo o meu casamento indo para o buraco. E eu sei que Deus não quer isso para minha família. Deus me deu um marido, Deus me deu filhos, e Deus não quer isso para mim. Eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me oriente, porque eu também entendo que Deus me deu essa empresa e ela tem exigido muito de mim. E então eu, conversando com ela, eu falei para ela o seguinte: sabe, Deus, Ele nos chama para muitas coisas. Existem mulheres que Deus chamou para ser presidente de país, existem mulheres que Deus chamou para ser mega empresárias, existem mulheres que Deus chamou para ser simples dona de casa, e não há demérito nenhum em cada posição. Mas existem mulheres que elas escolheram, por exemplo, serem empresárias, seguir uma carreira profissional. E não tem nada de errado, e elas não pecam em fazer isso. Sabe aonde que está o pecado delas, minha irmã? Quando elas esquecem, por exemplo, que elas querem seguir uma carreira e elas casam. Quando elas casam, elas esquecem que a prioridade é o seu marido.
e não a sua carreira. Quando elas têm filho, elas esquecem que a prioridade é seu marido e seu filho e não a sua carreira. Porque quando a mulher foi criada, ela foi criada para ser companheira e ser mãe de filhos. Deus não diz que ela está pecando por ser empresária, mas quando ela usa isso como desculpa para negligenciar o principal chamado dela, então ela paga um preço muito alto de ver a sua família destruída e de filhos como passarinhos voando sem ter uma árvore para pousar. Uma família totalmente disfuncional. Você tem dinheiro, você tem carro, você mora numa mansão, mas você tem um marido que não convive com você, você tem filhos que não te respeitam. De que valeu a pena isso? De que adiantou isso para você? Eu falei assim, não existe erro nenhum em você ser empresário. Mas quando você chega lá para os seus executivos e diz, olha, amanhã é sábado, eu vou ficar com a minha família, depois de tal horário eu vou ficar com a minha família, porque eu sou esposa e eu tenho filhos. Ah, não, mas o compromisso, ele não me deixa fazer isso então. Você sacrificou seus filhos, você sacrificou seu marido, você sacrificou seu casamento, e você quer que Deus faça o quê? O que você quer que Deus faça? Que Deus mate o seu marido? Que Deus mate os seus filhos? Para você não ficar com culpa e poder seguir a sua carreira? Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Então quem tem que decidir é você, porque o preço já está caro e alto demais. A gente esquece os nossos papéis e a gente acha que esses papéis são tão importantes ou mais importantes do que a nossa família, e não é. Não é. O sistema nos força a fazer isso, e a gente tem medo de que o sistema nos cobre, e a gente passa a depender mais do sistema do que de Deus, a depender mais da pressão de ficar desempregado do que da provisão que Deus pode nos dar. E às vezes a gente até tem tempo para administrar o nosso tempo, mas a gente negligencia ele. Zaqueu toma uma posição muito importante, uma posição que ele diz, eu estou mudando, eu resolvo mudar hoje, eu resolvo tomar uma decisão agora. E essa foi a decisão mais importante que ele tomou. Eu estou compartilhando parte do que eu tenho, eu estou devolvendo se eu defraudei alguém, mas eu quero mudança na minha casa, eu quero mudança, eu quero que os meus empregados vejam quem eu sou, eu quero que a minha esposa tenha um marido melhor, eu quero que meus filhos tenham um pai melhor. Mas não é o que a gente vê jovens se suicidando, jovens com carência paterna. Sabe, pai, deixa eu falar uma coisa para você, quero que você entenda isso pelo amor de Deus. Às vezes nós como pais, no nosso desespero, porque os nossos filhos às vezes tomam caminhos tortuosos e como culpa, a gente chega e fala assim para a esposa, olha, a nossa filha tomou esse caminho por sua causa, o nosso filho tomou esse caminho por sua causa, você foi o culpado disso. Eu quero falar uma coisa para você, homem, ela não tem culpa de absolutamente nada, porque quem dá direção aos nossos filhos somos nós, pai. Mulheres com carência afetiva, jovens com carência afetiva, é carência paterna. Jovens, mulheres se descambando por caminhos tortuosos, é porque não teve um homem capaz de lhe dar um direcionamento e dar o afeto, o carinho que ela precisa. E às vezes é a mãe que tem que dar isso, porque uma coisa é quando essa mulher não tem um esposo, é quando ela é uma viúva, é quando por uma fatalidade da vida aconteceu uma coisa, mas outra coisa é quando existe um cabeça, existe um homem dentro de casa que negligencia o seu principal papel, a sua família. Filhos que nunca receberam um abraço do pai. A gente precisa entender isso. Toda família tem conflito, mas a figura materna, a figura paterna, ele é extremamente importante. Não culpe a sua esposa se a sua família ficou disfuncional, porque ela não é cabeça, ela é apenas uma auxiliadora. Ela é apenas alguém que tem uma missão menor junto com você.
Nós precisamos entender isso. Veja, Zaqueu começa a conhecer, e Zaqueu leva a Deus para dentro da sua casa. Ele podia ter falado: não, Senhor, não vamos lá em casa não, vamos ficar aqui, vamos parar aqui numa lanchonete, a gente para aqui no Mac, aqui no Mac Jericó, e a gente come aqui, né? Aqui a gente come um lanche aqui, bate um papo, conversa, você segue o seu caminho, eu sigo. Não, vamos lá em casa não vamos lá em casa. Mas Jesus diz: eu quero entrar na sua casa, eu quero ir lá na sua casa, eu quero conhecer como é que é a tua casa. E ele vai e abre a porta da sua casa. A mulher poderia ter falado: a casa está suja, bem, o empregado hoje não veio, amor, meu Deus. Não interessa, Jesus, é Jesus, eu acho que eu vou deixar. Sabe, Ele entra na nossa família para mudar a nossa história, amém? Mas olha o que Zaqueu ganha do Senhor. Zaqueu vê Jesus Cristo salvar a sua família. Versículo 9 e 10 diz assim: diante disso, diante da atitude de Zaqueu, de alguém que quer ser transformado, ele disse assim: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus está dizendo: essa era uma família que estava perdida. Mas ali num galho de uma árvore, esse homem abriu a porta da sua casa, esse homem abriu o seu coração, e hoje entrou salvação nessa casa. Essa salvação não é somente salvação da alma, mas salvação da família, salvação do relacionamento familiar, salvação, amado, sabe, das brechas que eram abertas nas famílias. E agora o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus da vida, estabelece uma ordem dentro da casa de Zaqueu. Qual é a ordem que o Senhor dá dentro da sua casa? Qual é a ordem que o Senhor estabelece dentro da sua família? A família de Zaqueu entra nos planos de Deus, como a minha entrou nos planos do Senhor, como a sua entrou nos planos do Senhor. Mas eu e você precisamos nos posicionar. Talvez nós tenhamos filhos que temos que buscar lá na sarjeta. Talvez você tenha filhos que precisa buscar lá na rua, lá no bar, lá no boteco, lá na droga. Não mande os seus amigos buscar, pai, vai você buscar, porque você é o pai. E talvez um abraço dele faça com que ele entenda que ele é amado, faça com que ele entenda que ele é importante. Não culpe a sua esposa porque ela negligenciou, porque se ela negligenciou, porque não teve direção e nem proteção de você. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. Por isso, Deus falou: o homem é o pescoço da mulher. Foi isso que ele disse? Não? O que ele falou? Que o homem é o quê? Não é o piolho, é o cabeça da mulher. É o cabeça da mulher. Um dia alguém brincou comigo e falou assim: pastor, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Se o homem vira a cabeça, é porque a mulher que é o pescoço. Eu falei assim: mas se a cabeça não mandar comando para o pescoço não vira. Mulher, fala para o teu marido que é do teu lado: você é o cabeça. Não faz assim: ô cabeça, não é isso. Fala: você é o cabeça da minha casa. Ei, fala profeticamente. Amém ou não amém? Eu sonho em ver a comunidade Batista Mahanaim, como eu sei que ela é uma igreja de famílias, de filhos protegidos, seguros. Amado, sabe como que a gente protege o nosso filho? Quando nós colocamos no coração dele segurança para ele ir, saber como se portar e voltar e saber como voltar. Isso é gerar segurança nos nossos filhos. A gente precisa fazer isso. Se os nossos filhos não têm carência dentro de casa, ele não precisa de nada lá fora. Nada. Absolutamente nada. E eu espero que você entenda o que eu estou dizendo para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? O maior bem que temos abaixo de Deus nessa terra é a nossa família. Fazer do nosso lar um ambiente de segurança, paz e tranquilidade
gera prosperidade relacional. Você precisa chamar a atenção de Deus com a sua sinceridade e se esforçar por conhecê-lo. Ele não vai ignorar sua busca, pelo contrário, Ele vai se revelar a você e a sua família. Jesus levou salvação e transformação à família e à casa de Zaqueu. Transformou a família e a casa dele no lugar da presença de Deus. Eu quero incentivar você a convidar o Senhor Jesus para entrar na sua casa, como eu sei que Ele está na sua vida, mas talvez Ele não esteja dentro do seu lar, dentro da sua casa. E eu quero que você faça isso, eu quero incentivar você a fazer isso. Ela não será mais a mesma, a sua casa não será mais a mesma, os relacionamentos dentro da sua casa não serão mais os mesmos. A bênção do Senhor vai reinar dentro do seu lar, da sua família, da sua casa. Deixe o Senhor cuidar da sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Sabe o que Zaqueu fez? Jesus chamou, ele ouviu, abriu a porta, Jesus entrou, ceou com ele, Zaqueu ceou com ele ceou com Zaqueu, e ele impetrou salvação no seio daquela família. Como é importante nós entendermos isso. Como é importante eu e você sabermos disso. Eu não sei como que está a sua família. Eu não tenho a mínima noção de como está a sua família. Sabe, amados, eu atendo muita gente. Eu atendo muitas famílias. Algumas elas chegam para mim, falam assim: pastor, eu vim aqui só para ver o senhor, falar um oi para o senhor, mas para dizer que lá em casa está tudo bem. Lá em casa, graças a Deus, a paz do Senhor reinou. Amém. E você sabe como que eu vejo isso? É mentira, 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 mentira. Porque se a sua casa está em paz e está bem, você não precisa marcar um horário comigo para falar disso, porque eu vou ver aqui na igreja como é que está a relação de vocês. Você não vai perder seu tempo para chegar lá e falar assim: pastor, eu quero marcar um horário com o senhor só para dizer que é minha família. Lógico que é possível, mas a gente sabe. E aí quando eu mexo na ferida, pastor, pensando bem, não está tão bem não. Não era mais fácil ter falado a verdade? Mas é assim que a gente faz com Deus. A gente chega na igreja: oh Senhor, eu te louvo pela minha família. Oh glória a Deus, Senhor, a minha esposa é uma bênção. É o que você está falando, mas o coração: oh Senhor, como eu te glorifico pelo lar que o Senhor me deu. Isso é verdade, mas o que você está fazendo do lar que Deus te deu? A minha casa é um jardim, e como estão as flores dentro desse jardim? A gente precisa acordar. Sabe, as nossas crianças é a geração que vai influenciar o mundo. Mas o que eles vão aprender, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Na escola, na faculdade, no colégio, na faculdade, eles vão ter formação, informação e formação intelectual, caráter santo, caráter limpo, caráter íntegro, representar o Senhor, o bom perfume de Cristo. Isso é na sua casa, você que incute no seu filho. Quem entendeu o que eu falei? É você quem faz, porque você é o sacerdote, você é aquele que ensina, você é aquele que ministra.